Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje o nosso bate-papo, a nossa resenha vai ser sobre o Magia RPG. Magia RPG se define como um jogo narrativo de comunidade e sobrenatural. E ele foi escrito pelo autor independente Leonardo Triandópolis Vieira, que publica os seus livros não só sobre RPG, mas sobre outros assuntos, através do selo Não Sou Uma Editora. Então, em primeiro lugar, antes de a gente começar aqui a exploração desse RPG, que tem bastante coisa pra gente comentar, eu queria pegar alguns momentos aqui para, primeiro, agradecer o Leonardo Vieira por dois motivos. Primeiro, porque ele é inscrito, acompanha aqui o canal, e justamente por isso entrou em contato, comigo e mandou o livro, do Magia pra gente ler aqui, e comentar e dar a nossa opinião. Então, obrigado pela confiança, obrigado pelo presente. Já adianto que foi um livro que eu curti bastante ler, e como eu falei, tem muita coisa que eu acho interessante de comentar aqui sobre o Magia RPG, mas eu vou dar uma condensada aqui, eu vou dar uma enxugada para tentar pegar o essencial do meu ponto de vista, a respeito do livro, mas claro, deixo sempre aí a possibilidade de voltar ao Magia RPG para explorar outros temas com mais profundidade ou com um pouquinho mais de tempo, caso seja do interesse de vocês, beleza? Então, qualquer coisa, já se manifestem aí nos comentários que a gente com certeza volta para explorar mais do Magia RPG. Então vamos lá, pessoal, para a gente começar aqui a mergulhar no Magia RPG, algumas informações iniciais. O livro foi publicado em abril de 2024, tem aí aproximadamente 320 páginas, tá? E a primeira coisa que me chamou a atenção é que ele é um livro de RPG, mas ele não tem uma cara de livro de RPG, e isso não é uma crítica, tá? É só que ele tem o formato padrão de um livro comum sobre qualquer outro assunto, Porque normalmente os livros de RPG tem uma outra apresentação visual e esse tipo de coisa. O Magia RPG, ele na forma, ele é muito parecido com um livro padrão, mas no conteúdo, claro, ele vai ter tudo que você precisa, ele funciona como um módulo básico de RPG, para essa ambientação do Magia. E já adianto para vocês que o sistema que ele vai usar aqui é inspirado no sistema 2D6 World, do Tio Nitro. Eu confesso para vocês que eu ainda não li nenhum RPG que use esse sistema, então o primeiro contato que eu tenho com o 2D6 foi através do Magia RPG, mas já me pareceu um sistema interessante, já quero conhecer mais sobre ele. Para a gente começar a mergulhar aqui no livro, deixa eu mostrar umas páginas para vocês. Aqui são basicamente as primeiras páginas do conteúdo mesmo do livro, Ele vai começar com um conto, para a gente ir se ambientando, com a proposta do Magia RPG. E aqui no primeiro capítulo, olha, um jogo narrativo sobre magia, ele vai funcionar não só como uma introdução ao jogo em si, mas também uma introdução para quem não conhece RPG, para quem nunca jogou RPG. E aqui eu vou começar a falar um pouquinho sobre a minha experiência de ler o livro. Eu acho que ele foi muito feliz nessa ideia de funcionar também como um manual para quem nunca jogou, para quem não tem a menor ideia do que seja RPG. Então nesse ponto ele é bem didático, não só no capítulo inicial, mas ao longo do livro, em vários momentos, ele explica um pouco, diz como é que é, e também faz uma coisa que eu acho muito importante em qualquer livro de RPG. Ele deixa o leitor totalmente livre, totalmente à vontade para mudar o que ele bem quiser, para interpretar as informações do livro da maneira que ele achar mais interessante, mais coerente, ou seja, aquela ideia básica, mas que às vezes a gente esquece, de que o RPG ele precisa ser divertido, interessante e instigante para todo mundo que está envolvido ali, seja o narrador, seja os jogadores. Então, às vezes, você adaptar alguma coisa ali ou apresentar os conceitos do livro de uma forma um pouquinho diferente, mas que você sabe que vai cair nas graças, vamos colocar assim, do seu público, dos seus jogadores, e vai fazer com que eles se interessem mais pelo cenário, mais pelo jogo, do que se você apresentar exatamente como está escrito no livro. Então, esse feeling de fazer essas pequenas adaptações ou grandes adaptações é interessante de se ter, e às vezes os livros deixam isso meio batido. Tá lá no subtexto, mas aqui no Magia ele é bem explícito em relação a isso em vários momentos do livro. Mas claro, como eu estava falando, ele também vai apresentar conceitos básicos, do que seria o RPG e tal, quais são as primeiras informações que a gente vai ter a respeito do cenário, da proposta do jogo, do Magia RPG, e ele traz também outra coisa que eu acho bem interessante, que é uma lista de inspirações para o jogo. Então ele vai trazer aqui outros RPGs, filmes, livros, séries. Então eu acho isso muito interessante, porque já ajuda a gente a ter uma primeira impressão, a sacar um pouquinho, só pelas indicações, qual é o clima, um pouquinho da ambientação que o jogo se propõe a passar. Então eu vou citar aqui só algumas das inspirações, das influências que o autor colocou aqui. Então, RPGs, a gente tem Trevas, Arcanum, Cult, Mago, a Ascensão, claro, o 2D6 World, Abismo Infinito. Filmes: Anjos Rebeldes, Advogado do Diabo, Sétimo Selo, Último Portal, Garotos Perdidos. Livros e quadrinhos:
Preacher, Sandman, Monstro do Pântano, Prometeia, Cavaleiros de Heliópolis, Divina Comédia, Paraíso Perdido, Fausto e por aí vai. Estou citando apenas algumas influências para vocês terem já uma ideia de qual é a proposta inicial, qual é a pegada que o Magia RPG quer passar pra gente. Em relação ao cenário e à ambientação, o livro ele vai trazer alguns conceitos, algumas informações que vão ajudar a gente a ir montando as pecinhas, né, desse cenário, mas o próprio livro alerta que esses conceitos que são apresentados aqui, eles são propositalmente vagos. Por quê? Porque existe muito espaço justamente para aquilo que eu falei ainda há pouco, para você preencher essas lacunas, para você fazer as adaptações que você julgar necessário, para tornar aquele cenário mais interessante ou até mais compreensível, né, para o seu grupo de jogadores, especialmente se você está ali com um grupo de iniciantes que nunca jogou. Mas, de uma maneira geral, o que a gente pode falar a respeito da ambientação? A gente vai ter, claro, o ponto principal aqui da história vai ser a questão da magia, então a gente vai ter ali um pequeno histórico, né, desde o início da magia, que, segundo aqui o livro traz pra gente, vem lá da Lemúria, Atlântida, aquela coisa toda, né, que antes a magia era uma coisa meio incontrolável e tal, e aí o ser humano começou a se apropriar desse conhecimento, começou a conseguir direcioná-lo de alguma maneira, né, e também vamos ter vários outros conceitos que quem já está acostumado, né, com RPGs e até outras mídias, outras histórias que tratem desse plano, dessa questão de magia, e talvez já tenha uma certa familiaridade com esses conceitos, tipo plano astral, o plano físico, né, que a magia se manifesta através da vontade das pessoas, é mais ou menos isso. Eu estou tentando enxugar aqui, porque como eu falei, tem muita informação, tem muitos conceitos, né, questão de sociedades secretas e tudo mais, tudo isso está misturado aqui no Magia RPG, misturado de uma forma bastante interessante, devo dizer, porque assim, a impressão que me deu, tá, e eu também não sou um especialista sobre o assunto, né, o meu conhecimento sobre magia se resume à cultura pop e quadrinhos da Vértigo, né, antigos, mas enfim, a ideia que me veio à mente enquanto eu estava lendo o livro é que aqui a gente vai ter aquela questão da magia de um lado talvez mais filosófico, não sei se esse é o termo correto, qualquer coisa entendidos me corrijam aí nos comentários, mas assim, aquele lado mais filosófico da magia, né, e também um lado mais histórico, né, porque assim, querendo ou não, acredite você ou não que se a magia é real, mas a gente tem ao longo da história humana essa questão da magia permeando. Então, na minha interpretação do livro, é mais ou menos por esse lado que ele vai. Ao invés de ser uma magia mais fantasiosa, vamos chamar assim, ou mais chamativa, né, é uma coisa mais voltada para o lado da filosofia da magia e da história. Claro, teremos aqui, né, poderes espalhafatosos, poderes mágicos e tal, coisas legais para você usar ali no jogo, mas o pano de fundo é mais ou menos esse, segundo a minha humilde interpretação. Outro ponto interessante, ainda falando um pouquinho da ambientação e do cenário, é porque assim, um ponto que me pareceu central aqui na história toda, qual é? É que o jogo ele vai tratar da questão da magia como sendo algo que foi desvirtuado ao longo da história humana, e no momento em que a gente está, é um jogo contemporâneo, né, com ambientação, com cenário contemporâneo, urbano, esse tipo de coisa, a gente vai ter ali uma sociedade que está, ainda que indiretamente, levando o mundo à sua destruição, aqui entre aspas, porque está havendo um movimento de substituição da magia pela tecnologia, que é o que ele chama aqui, olha, de tecnodogma e outros dogmas. Então, tentando extrair aqui a essência da coisa em linhas bem gerais, é mais ou menos isso. Ao longo da evolução humana, a magia ela foi sendo substituída pela tecnologia e novos deuses, entre aspas, aqui foram surgindo, tipo internet, mídia, dinheiro, esse tipo de coisa. Essa influência, essa substituição da tecnologia, da magia pela tecnologia, causa, claro, aquele desequilíbrio ali entre as coisas e está levando o mundo para um local pior, para algo, de novo aqui entre aspas, para a questão da destruição. E aí surge o papel dos jogadores, né, que vão formar as comunas mágicas, como o livro chama aqui, e vão ser agentes que vão tentar impedir isso de alguma forma. Isso em linhas bem gerais, tá? O jogo não se resume a isso. Existem diversas outras possibilidades de história e de ambientação também. Tô dando aqui só a visão geral da coisa. E só para a gente fechar essa parte mais sobre a ambientação, e eu quero comentar também um pouquinho sobre questões mais do jogo mesmo, né, das regras, dos tipos de personagem e tal, mas para a gente fechar essa introdução, vamos chamar assim, o jogo ele vai tratar do sobrenatural e da magia, mas isso da maneira mais ampla que vocês puderem imaginar. O que eu quero dizer com isso? Aqui no jogo estão presentes elementos tipo anjos, demônios, deuses de diversos panteões, tá? Não só aqueles que a gente está mais acostumado a ver nos RPGs e no cinema, mas também, isso eu achei bastante interessante, panteões da América Latina. Temos também questão aqui de orixás que são representados no livro, caso você queira usar esses panteões, né? E também fora daquele padrãozinho dos deuses europeus ou dos deuses gregos,
gregos ou dos deuses egípcios. Eles estão presentes aqui no livro? Estão também. Mas existe uma outra gama de panteões que você pode usar se quiser para dar mais diversidade, aquele toque diferente para a sua história. Então, é mais ou menos nessa linha que eu vejo. Você pode usar a questão de anjos, demônios e deuses, você pode usar só a questão do sobrenatural mesmo, de outras criaturas, monstros. Tem criaturas inspiradas também no folclore nacional aqui. Eu quero mostrar também mais pra frente no vídeo um pouquinho do bestiário pra vocês aqui, né? Porque eu achei que tem umas coisas bem interessantes que vale a pena a gente comentar aqui. Então, de uma maneira geral, apesar dele ter vários temas que quem já está mais acostumado com a questão do RPG e essa questão da magia tá imaginando, por exemplo, questão de sociedades secretas, as europeias e tal, aqueles conceitos básicos que vêm logo na nossa cabeça, temos isso aqui? Temos, mas temos sempre uma alternativa que vai puxar as coisas para uma realidade um pouco mais próxima da nossa, seja da América Latina ou até mesmo do Brasil. Então, o livro ele é recheado desses exemplos, dessas oportunidades para, caso você queira sair, né, do padrão, vamos chamar assim, e dar uma sensação, um gostinho diferente para as suas histórias, para as suas aventuras. Para a gente avançar aqui, eu quero mostrar para vocês também um pouquinho sobre a questão dos personagens. Olha, a gente vai ter um capítulo aqui, claro, detalhando como é que você constrói os personagens. E como eu disse, só para reforçar, olha, você sabe o personagem? Não. Ele é um livro muito didático, porque ele vai trazendo também esses conceitos aqui, você diferenciar o jogador do personagem, esse tipo de coisa. Mas ele vai ter aqui, olha, o passo a passo para você criar os personagens, tá? Com todas as explicações. Então, assim, escolher o tema que vocês vão jogar, o prólogo do personagem, né? Olha, inclusive com perguntas que podem auxiliar ali você a criar essa história do personagem, né? Enfim, as características de sistema, né? As âncoras e danações, que aí já são coisas mais voltadas para o sistema mesmo. Quais são os poderes, né? Como é que você vai formar a comuna mágica também? Existe aqui uma série de informações. E aqui um pouquinho da ficha para vocês, que está disponível no final do livro aqui numa versão maior. E, claro, acho que até esqueci de comentar isso, mas na descrição do vídeo eu vou deixar aqui o link para o site, né, do Leonardo, onde vocês podem encontrar PDFs, né, de material auxiliar aqui do Magia para baixar gratuitamente, acesso, né, ao livro, ao Magia e aos outros livros também publicados pelo Leonardo, beleza? Então se liga aí que vai estar tudo na descrição do vídeo. Seguindo adiante, a gente vai ter, olha, os arquétipos de personagem. Aqui, as características, né, que vão estar presentes em cada um dos arquétipos. E só pra gente passar aqui rapidinho, lembrando, né, se vocês quiserem informações mais detalhadas, é só se manifestar aí nos comentários. A gente vai ter os andarilhos, os caçadores. Teremos aqui, salvo engano, são 6 arquétipos, né? Os cotidianos. E temos também devotos, olha só, mais voltados para a questão da religião e tal. Esse é um ponto importante também. O jogo, como tem anjo, ou pode ter, melhor dizendo, anjos, demônios e tal, a gente vai ter muitos aspectos também das principais religiões, e de novo, puxando para religiões da América Latina, brasileiras e tal, para você dar aquele toque, claro, sempre de maneira respeitosa, para usar como pano de fundo nas suas histórias, né? Olha aqui outro dos arquétipos, os iniciados, e por fim, acho que esse aqui é o último, temos magos. Então, cada um desses arquétipos vai ter aqui todas as informações pertinentes para você entender um pouquinho mais sobre cada um deles e também sobre a questão das regras do sistema no processo de criação de personagem. Avançando mais um pouco para falar um pouquinho sobre a questão das regras, né? Como eu falei no início, o sistema que o Magia RPG vai usar, ele é inspirado no 2D6 World. Eu não tenho contato ainda com esse sistema, tá? Então não sei se as alterações que foram feitas aqui diferem muito do sistema original ou não, tá? Mas também aqui eu vou só dar uma orientação geral aqui a respeito das regras, tá? Então aqui o que a gente vai ter? A jogada básica, você vai pegar 2D6 e somar com o valor da característica que você tiver, tá? Então esse vai ser o resultado final. E aqui a gente vai trabalhar também com aquela ideia de graduação de sucesso, tá? Então a gente tem uma tabelinha aqui, olha só, deixa eu tentar mostrar para vocês, que vai dizer aqui, conforme o resultado, né, da sua jogada, se você foi bem sucedido ou não. Vai trabalhar com aquela ideia de sucesso, sucesso parcial e fracasso. Então, me parece, à primeira vista, um sistema bem simples, prático e que tem a possibilidade de fluir rápido na mesa. O que é muito interessante também, levando em consideração aquela ideia de que ele pode ser um jogo, né? Ele se propõe também a ser um jogo para ser jogado por quem nunca jogou RPG e não tem a menor noção de como é que as coisas funcionam. Então, me parece que a escolha do sistema foi adequado nesse sentido. Ele é rápido, ele é fluido e ele é fácil de entender. Uma regrinha que eu achei bastante interessante que tem aqui, eu queria comentar com vocês, é essa Deus Ex Machina. Não sei se ela existe no sistema original, mas eu achei muito interessante. Como é que vai funcionar aqui? Você pode, uma vez por sessão, na hora que você bem entender, dizer que você quer evocar essa regra, uma jogada de Deus Ex Machina. E como é que vai funcionar isso? Você vai pegar um D6, escolher um número e jogar.
Se o número que você escolheu for um número que saiu no dado, beleza, você foi bem sucedido. E o que isso significa? Você pode resolver aquela situação da maneira que você quiser. Desde que, claro, né, faça algum sentido ali na narrativa. Mas, tipo, é uma liberdade total para o jogador de resolver aquela situação independente das regras em termos de sistema, né, contando basicamente com a sorte. Qual é o outro lado da moeda? Claro, porque sempre tem. Se o número que você escolheu não saiu, daquele ponto em diante até o final da sessão, você vai fazer todos os seus testes com desvantagens, tá? Ou seja, é aquele negócio ali, quem confia na sorte tenta usar o Deus Ex Machina. Quem prefere jogar ele mais seguro, né, vai se virando ali do jeito que der. Na sequência, para a gente abordar também um outro aspecto aqui do livro, rapidinho, a gente vai ter aqui, olha, um capítulo detalhando, claro, magia e milagres, como é que funcionam os poderes aqui, tá? Então, de novo, em linhas bem gerais, o jogo ele vai trabalhar com a ideia de pontos de poder, ou seja, você vai conhecer uma quantidade X lá de magias e tal, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também, e você vai ter uma quantidade Y de pontos de poder. Você vai escolher quantos pontos você vai utilizar ao lançar aquela magia, e isso vai interferir na duração, por exemplo, né, na duração, em quantos alvos ela vai afetar, no nível, né, de poder, vamos chamar assim. E a gente tem uma tabela aqui, olha, que basicamente vai servir para bastante coisa em relação à magia, ou para quase tudo, e aqui ela vai te dar essas informações. De acordo com a quantidade de pontos de poder que você vai investir ao usar a magia, você vai aumentar o alcance, você pode aumentar o dano, você pode, o peso que você vai afetar, né, a velocidade, né, enfim, o raio de efeito, a duração, ou seja, uma série de informações. Então, de novo, me parece algo que é bem simples e de fácil entendimento. E já estão as informações aqui. Então, você vai usar a magia na hora lá. Você vai usar quantos pontos de poder? 3 pontos de poder. Já tem aqui, é só consultar a tabela, você já vai ter todas as informações do que você pode alcançar gastando esses 3 pontos de poder. Então, aí você avalia, precisa de mais, precisa de menos, enfim. De uma maneira bem geral também, as magias, elas vão ter uma divisão aqui que o livro chama de arcas. É como se fosse o tipo de elemento, né, que ela vai afetar. As arcas seriam meio que como se fosse a afinidade, o elemento que aquela magia vai dizer respeito. Então eu vou só ler os exemplos aqui para vocês, que eu acho que já dá para ter uma ideia. Então olha, temos aqui a arca da água, a arca do ar, do fogo, da terra, do vazio, do tempo, dos reinos, a arca do astral, a arca da magia, né, de moldar a realidade e tal. E cada uma dessas arcas tem uma quantidade de feitiços. Então, resumindo aqui tudo, a gente vai ter no livro básico cerca de 70 feitiços disponíveis, então tem bastante coisa aí para você montar o seu personagem. Temos rituais também, né, que são uma apresentação mais formal, mais demorada da magia, né? Então o livro vai ter aqui 13 rituais, e temos também a possibilidade dos milagres, né? Lembra que eu mostrei no início do capítulo aqui? Magia e milagres. Esses milagres é como se você, de fato, pedisse uma intervenção para a sua divindade, né? Para que ela lhe ajude ali naquele momento difícil. Lembrando que a gente tem um leque grande, né, de divindades e panteões aqui no jogo. Então, de uma maneira geral, eu acho que o Magia RPG está bem servido nessa questão de diversidade, tanto de panteões, quanto de poderes para você escolher e tal, e possibilidades de personagens para você criar. E só pra gente já ir encaminhando pro final, né, lembrando que eu tô só tentando aqui ao máximo enxugar as informações, a gente vai ter aqui, que eu queria mostrar pra vocês, o bestiário, né, o capítulo de antagonistas, onde a gente vai ter uma vasta gama também de elementos, desde antagonistas mundanos, né, tipo aquele bandido de rua mesmo e tal, até inimigos sobrenaturais, por óbvio, né. Então temos aqui, olha, criaturas do submundo, Jurupari, uma criatura das lendas indígenas, né? Enfim, uma diversidade grande. Temos aqui, olha, lobisomem, mula sem cabeça, necromante, ou seja, uma mistura de inimigos, né? Tanto baseados, né, na cultura brasileira, quanto também em coisas, né, consagradas da cultura pop. Olha, possuído por espíritos, por exemplo, né? Tem a referência, não tem? Então, enfim. Mas uma coisa que eu queria achar interessante, que eu achei interessante também de comentar aqui com vocês, e foi por isso que eu quis me deter aqui no bestiário, para exemplificar, né, isso que eu venho falando ao longo do vídeo todo, da questão de ser um pouco diferente, para você trazer uma sensação de novidade para o jogo. Olha, a gente tem aqui vampiros, tá? Mas aqui a gente não tem só aquele vampiro clássico que todo mundo já pensa. Não, a gente tem aqui, olha, por exemplo, esse Aswang, o vampiro das Filipinas. Como é que é a lenda do vampiro nas Filipinas? Temos o chupacabra, temos o Dibuk, né, temos o Ekimu, ou seja, interpretações do mito do vampiro da América Latina, da Mesopotâmia, do judaísmo, olha, o Rakshasa, da Índia, e claro, a gente vai ter aqui, né, o vampiro clássico, né, mas temos também diversos outros tipos, olha, esse aqui, Tikoloshi, da África do Sul,
né? Enfim, o Vricolacas da Grécia, ou seja, é um vampiro, mas não é aquele vampiro que você está acostumado. Então assim, pra gente encaminhando de fato para o final, foi uma leitura que eu achei bastante prazerosa. O livro ele tem muita informação interessante, ele te abre um leque de possibilidades para você criar diferentes tipos de história, seja para caçadores de criaturas sobrenaturais, seja indo para esse lado mais filosófico, ou seja, como todo bom cenário de RPG, ele te apresenta informações e deixa que você monte o seu mundo, o seu cenário, da forma como for mais interessante para você e para o seu grupo. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido conhecer um pouquinho mais sobre o Magia RPG. Lembrando, se vocês quiserem que eu continue explorando aqui o jogo, é só se manifestar aí nos comentários, a gente vai selecionando outros pontos para dar mais detalhes, né? Quem quiser conhecer o trabalho do Leonardo, de novo, tá na descrição do vídeo aí o link para o site, beleza? Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado, deixa aí o seu like, seu comentário para a gente continuar batendo papo, e no mais, a gente se vê na próxima resenha.